Aí eu chorei. Aí na hora a produção do Raul Gil veio e falou assim: você quer cantar com a Mídia Lima? Eu falei, oi? Claro que eu quero, né? Aí a gente foi lá. Aí chamou aqui, vem cá, o nosso mini pastor aqui do programa Raul Gil. É verdade. E ele chegou e falou, canta aí, Samuel. Nosso candidato, canta aí. Aí eu cantei Não Pare. E isso eu já tinha dado. Isso foi antes de eu me apresentar. Que eu cantei, na minha apresentação, eu cantei Posso Clamar da Estela. Tá. E aí eu cantei, e aí na hora que eu terminei de cantar, que eu vi no sábado, foi mais de 400 menções. Então não deu conta, né, Ed? Nossa, Foi o Instagram, né? Foi, porque foi a minha apresentação, mais o da Mídia Lima cantando com ela. Então Engajamento foi lá em cima. engajamento foi lá em Legal cima. Que, tipo assim, não tava programado, não fazia parte do roteiro nem nada. Na Não verdade, tava programado, isso né? não acontece lá. Sério? De Deus, né? Ela Agenda de Deus. homenagem, ela entrava, cantava, saía e Não era acabava. homenagem, era é artista misterioso. Misterioso. Sim. Entra, canta 3 música e volta. Caramba. Na hora lá, o Raul Gil sentindo o coração falou assim: vai cantar com essa mulher. E ela? De boa? Não, ela de boa, amor. Que legal. Ela é uma benção, pastor. Ela canta muito. Essa mulher já aproveitou, Pastora fez um também. falsetezinho lá, já cantou já. Vou aproveitar, agora eu vou falar uma divulgação. Aí ele já, Silas Malafaia, ó. Que é o Ela Silas falou Malafaia. alguma coisa pra você lá, tipo assim, depois lá nos bastidores? Não, porque ela foi embora porque ela mora no Rio, né? É verdade. Então ela cantou e foi embora, não deu tempo nem de eu tirar foto com ela. E eu ia cantar ainda. E aí. Antes de começar o Shadow, ela entra, canta e vai embora. E depois que passou na TV, né? Inclusive no TikTok postaram na página do próprio SBT, que foi 20 milhões no TikTok. Nossa. Foi, bombou, estourou tudo, né, Ed? Ficou muito viral. Foi assim, uma oportunidade de Deus assim que fez o negócio abrir muita porta. Na verdade, você teve muita visibilidade com isso. Foi o feat do som, né? E o Não Pare eu cantei na minha terceira apresentação do programa. Nossa. Deus proveu um feat ali. Tudo, cara. Muito Deus. É muita coisa pra contar, não vai ficar aqui até a noite inteira falando, porque é muita experiência pra contar. O pessoal gosta. Porque assim, o pessoal te admira bastante pela simplicidade, né? E com 12 anos, a gente sabe que você já é um homem de Deus. Alguém que Deus escolheu. E eu já entro fazendo uma pergunta. Nessas apresentações e tal, existe alguém que mandou mensagem que, tipo assim, estava afastado e só de assistir lá o Samuel, a sua história, né? A sua história lá você cantando mesmo lá no SBT. Tem testemunho de pessoas que voltaram para Jesus ou estavam na depressão e... Assim, tem muita história. Eu na verdade, eu fico ali gerenciando, mas tem muita coisa que quem filtra é a mãe dele. Tá. E toda vez que ela vê uma coisa bacana, ela printa e me manda. E muitas pessoas, inclusive teve uma... Não. Foi depressão aquela irmã, pai? Não, ela tinha saído da igreja. Há 5 anos na igreja, estava afastada. E aí ela me ouviu cantar. Na hora ela sentiu a presença de Deus, sentiu força e aceitou Jesus no mesmo dia e foi para a igreja. Nossa, glória a Deus. Teve uma mulher da depressão, eu lembro que a senhora me contava um pouquinho por cima que ela estava em depressão e viu ele cantando no SBT e ela sentiu forças e ali Deus, sabe, inclusive foi estava incomodando ela. Cara. Inclusive teve uma que foi do bebê, né? Que a Girada falou do bebê. Isso, que foi do bebê. Que a mãe já tava sem força, acho que tinha perdido o bebê, né? Tava sem força, tinha perdido o bebê. E na hora que me viu louvar, teve forças em ônibus de novo, porque ela só tava na cama. Tava sem esperança na cama e... Sem perspectiva de vida. Tipo, eu não quero viver mais, um né? momento muito difícil. E através dele cantando lá... Inclusive, a minha mãe já teve depressão, né? Sim. Minha mãe já entrou uma depressão por causa de... Você quer contar sobre isso? Minha mãe teve uma depressão de maldição paterna, né? Então, foi algo que afetou muito a nossa família. Afetou muito eu, meus irmãos, a minha mãe e meu pai. Maldição paterna? Maldição paterna. Foi um parente, né? Certo. Sim. Fez uma maldição. Sim. Falou, você vai pagar tudo que você fez. Na Tá? verdade, Entendeu? foi uma palavra lançada. Uma palavra lançada, uma maldição, né? Que tem poder, a gente sabe. E isso ficou muito no coração dela. Então ela sempre ficou tentando lutar contra isso, com uma palavra que jogaram contra ela, que ela não ia conseguir conquistar nada, que ela não ia ser ninguém, que ela não ia constituir família,
que não ia conseguir ter estabilidade. Então, tipo assim, e a pessoa fica com essa opressão. Porque a depressão, ela vem da opressão. Sim. É um estágio. E esse estágio da opressão dela estava incomodando ela demais, levando ela ao ponto de ficar uma pessoa assim, mais dentro de casa, começando a se reservar. Que é onde passa a depressão. Né? E através de uma canção que ele cantou. Inclusive eu que fui a base, né? Eu que fui a base da minha família. Certo. Porque eu fiz um quarto de guerra no meu quarto. Sério? Toda noite eu jejuava, acabado, chorando. Falei, Deus, não aceito isso. Minha mãe tá sofrendo isso, eu não aceito, Senhor. Tem de misericórdia. E eu indo nas consagrações, nas vigílias. E eu orando, jejuando, toda noite orando, meia-noite. Teve uma vigília que eu fiquei até 4 horas da manhã numa live no Instagram. E Deus falando comigo. E teve uma vigília que eu fui. Teve uma vigília, muita experiência. Teve uma vigília e eu tava angustiado e eu tava no meu canto. E eu falei, Senhor, fala comigo, será que o Senhor não me ama? E aí, na hora, o pregador desceu, veio, me puxou e levou lá para o altar. Falou assim, ó, eu tenho uma promessa na sua vida e na sua família. A sua família é bendita sim. Oh, glória. A sua casa é bendita sim. Essa guerra não é sua, é minha. Meu Deus. E aí juntou os pastores, porque ele disse assim, até aqui Deus permitiu falar, agora eu vou falar com ele. Aí eles fecharam fez um arco dos pastores, fecharam e eu tava lá com ele, ele falou assim, ó, Deus está te entregando um presente, se prepara, que esse ano você irá receber um presente. Foi aí que eu entrei na UED, e eu entrei na UED, a minha mãe ficou grávida, através da gravidez, ela recebeu alegria. Glória por isso que meu irmão se chama Isaac, né, que é alegria. Glória a Deus, então, saiu da depressão. Sério? A felicidade da gravidez. Foi curada. Nossa, Samuel, que testemunho Lindo, meu. Meu Deus, cara. Cara, e a gente, tipo assim, a importância desse podcast é isso, sabia, Leandro? Meu Deus, cara. Porque quando antes a gente inaugurar aqui, a gente trouxe os pastores para orar aqui, sabe? Porque o nosso intuito aqui é edificar vidas. Imagine quantas mães, mulheres estão em casa, escutando esse testemunho, né, de que Deus curou a sua mãe, né, de uma depressão, quantas pessoas estão passando por isso agora, né? Então, edifica, né? Com certeza. Eu mesmo, cara. Eu tô edificado demais. Eu tô pensando aqui, velho. A gente recebeu muita proposta de podcast. Já me sabe, eu falei Sério? várias vezes, falei não, eu fiquei, Sério? por que não? E eu ficava aqui no debar. Mas por quê? Porque eu queria que um dia que a gente fosse participar do podcast, a gente pudesse falar realmente aquilo que está no nosso coração e aquilo que foi o propósito de Deus. Eu não queria que a gente fosse um instrumento de... Obrigado. De engajamento. Sabe, eu queria que a gente pudesse contar a nossa história. Glória a Deus. Sabe, tudo que a gente fez foi por um propósito. A gente tem fé naquilo que a gente faz, a gente tem princípios e a gente ama falar do amor de Deus através da música. E a gente tivemos essa oportunidade em tudo que aconteceu. E a gente queria falar sobre isso. E quando o Champions falou, o meu coração ficou em paz. Eu falei, aí, agora chegou o momento da gente poder falar. E é um momento de falar, a gente precisa... Não, e a gente sente Deus aqui. Nessa entrevista, eu vou falar pra vocês, eu tô sentindo muito a presença de Deus aqui, porque eu imagino quantas pessoas serão alcançadas pelo testemunho que o Leandro tá falando, o Samuel, o pai que tá aqui, né? A gente tá muito edificado aqui, assim, já por esse início aqui que a gente tá iniciando, e eu vou agradecer, eu acho que é o mesmo sentimento do Marcel, com certeza, de vocês dar essa exclusividade pra gente aqui. Que é o primeiro podcast. O Leandro realmente falou que tinha outros podcasts que fizeram o convite e vocês aceitaram vir aqui primeiro pra gente, de verdade. Uma gratidão a Deus. Eu só tenho que orar mais por vocês. Que Deus abençoe mais. O Champion é um cara fantástico. Eu conheci o Champion mais tempo, ele foi no estúdio. Na época que ele foi no estúdio, era uma sala vazia. Verdade. Não tinha nada, Sim. era do zero. E o Champion foi lá, sabe, tipo, conversando assim. Ele já, tudo eu que já eu falo imagino no que coração, ele fala que ele é já, assim mesmo. ele via comigo, sabe, tipo, um cara que acredita. E isso é bacana, quando você vê pessoas que acreditam. Ele tem, tipo assim, muito... Falando do Champions assim, eu sempre falo pra ele, mano, você é muito doido, né? Tipo assim, no sentido de que
Por exemplo, o podcast. A gente trocou uma ideia de podcast. Falou, mano, eu podia ter um negócio assim pra falar de Deus, levar pastor, trocar ideia. Eu estudo teologia, eu gosto de falar.